Glória a Deus por mais esse momento planejado, organizado, preparado por Ele para estarmos em Sua presença, sendo fortalecidos pela Sua palavra, pelos ensinamentos celestiais, que o nosso Pai Celestial já possa, pela Sua misericórdia e Sua bondade, estar preparando nossos corações, tornando-os terra fértil, para que a palavra dele possa frutificar e nos fazer fortalecidos. Amém? Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por mais este dia, Pai, por todo o cuidado, toda a proteção que tivesse conosco, com nossos familiares, e nos moveste, Pai, para estarmos neste culto de ensinamento. Vai nos fortalecendo, Pai, porque a Tua palavra é quem nos fortalece, e que seja um culto maravilhoso, vai alcançando já o coração dos irmãos, e que nós possamos sair daqui renovados e com a nossa mente moldada pelos Teus ensinamentos, nos esvaziando de tudo que não agrada a Ti, e que as Tuas vacinas, Pai, os Teus ensinamentos celestiais, que são verdadeiras vacinas, eles possam estar nos protegendo dos convites, das lentilhas e dos ensinamentos deste mundo que caminha para o caos, Pai. Obrigado por este momento. Agora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós hoje, irmãos, vamos estar mergulhando, aprofundando o nosso conhecimento em quatro termos tão importantes para a nossa vida cristã, quatro termos que geram dúvidas nos cristãos e que nós devemos mergulhar nesse conhecimento para andarmos com consciência e sermos cristãos mais maduros. Amém? Amém. Nós vamos estar falando sobre fé e razão. Para você, o cristão, ele deve ter a vida dele, a visão de vida dele baseada na fé ou na razão? A fé. Porque a fé é a certeza, né? Daquilo que a gente espera. E é a prova também daquilo que nós não vemos. E a razão, pessoal? A Bíblia fala alguma coisa sobre razão? Nós devemos viver exclusivamente pela fé? Ou o nosso Papai do Céu deixou versículos que chamem nossa atenção e que nos orientam também para usarmos a razão na nossa caminhada cristã? Essa é uma pergunta e uma questão interessante. Fé ou razão? Depois, nós vamos ver também sobre fé e obras. Fé e obras. O que é mais importante? Qual deve ser nosso foco? A fé é suficiente? Ou nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, também nos orienta e nos ensina a caminhar pelas obras? Qual o peso das duas? Qual o peso da fé? Qual o peso das obras? Podemos somente ter fé e andar sem fazer as obras? Que a própria Bíblia já diz que nós fomos preparados para andarmos nestas boas obras? Então, a fé, meus irmãos, a razão, o conhecimento e as obras. Liga, são quatro coisas importantes: fé, razão. Alguns cristãos acham
que não existe a possibilidade de querermos viver pela razão, mas muitos versículos bíblicos falam para nós levarmos em consideração a razão e qual é a importância da razão, fé, razão, conhecimento e boas obras. Amém? Amém. Essas palavras, elas se referem a temas que desempenham papéis essenciais na vida cristã. Ok? A fé. A fé é a confiança e a crença em Deus, em Jesus Cristo e nas verdades da Escritura, mesmo na ausência de provas tangíveis. Tangíveis é aquilo que você pode pegar, que você pode demonstrar. Qual a importância da fé? A fé é o alicerce da fé cristã, da vida cristã, pois é pela fé que somos justificados e nos relacionamos com Deus. Em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós já lemos nesta noite uma passagem muito interessante, irmãos, de Josué 6, que também eu vou falar aqui sobre as fronteiras da fé e a razão. Elas vão se encontrar em um ponto. Algumas coisas da razão nos ajudam na compreensão, mas chega um ponto que aí vai ser só pela fé. Veja, irmão, em Josué 6, como foi lido aqui já pelo irmão, graças a Deus, ele trouxe essa reflexão que nos fortalece muito e tem vários pontos para serem destacados. O muro lá, né, de Jericó, né? Muito forte, muito robusto, muito amplo, que homens, talvez tratores, talvez não conseguiriam derrubar. E aí Deus diz: não, você dá uma volta no dia, depois vai lá dar outra volta no outro dia, depois vai dar a outra volta no outro dia. Veja, é uma coisa, irmão, muito pouco provável de acontecer. Se na força de máquinas, de homens, vamos botar 500 homens empurrando lá aquela muralhas, eles não iriam conseguir derrubar, quanto mais só pelo fato de andarmos ao redor daquilo ali, aquilo iria cair. Então, irmãos, a razão, neste momento, ela não vai nos ajudar. Porque nós temos que ter fé. E a fé é baseada na confiança. Amém? Amém. Então, se você for procurar argumentos para dizer que com aquilo ali, com aquele procedimento, aquela muralha vai cair, você não vai encontrar. E aí, você só vai ter que se basear na fé, na confiança. Teve o outro exemplo também, que a irmã já falou hoje aqui, já leu o versículo, de Jonas dentro do ventre do grande peixe. E como é que ele sai dali sozinho? Como é que ele sai dali sozinho? Jesus passando 3 dias embaixo da terra e depois, como é que ele sai dali sozinho? Então, situações que é pela fé. A razão não chega aonde a fé chega. Amém? Agora, a definição de razão. A razão, ela refere-se à capacidade de pensar, de discernir, de compreender, muitas vezes usando a lógica e a reflexão. E a gente vai ver o que é que a razão tem que ver com a vida cristã, se a gente é para viver só pela fé. Qual a importância da razão? A razão, olha, ela vai permitir que nós, como cristãos, entendamos e defendamos a nossa fé, bem como
que através dela nós podemos buscar a sabedoria divina. Veja, a razão, ela vai nos permitir entender e defender a nossa fé. A razão vai nos ajudar a entender e a defender a nossa fé. No versículo Provérbios, em Provérbios 2,6, vejam: pois o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento está associado ao quê? Razão. Então, é o próprio Deus que diz que da boca dele vai sair para nós conhecimento e discernimento. Então, nós temos que perceber que a fé e a razão fazem parte da nossa vida cristã. E agora, conhecimento. O conhecimento envolve a compreensão das Escrituras e dos ensinamentos de Deus, bem como a busca da sabedoria espiritual. O conhecimento é importante porque ajuda os cristãos a crescer na sua fé e a discernir a vontade de Deus. Essa palavra é muito forte, discernir a vontade de Deus, que significa compreender, perceber a vontade de Deus. E também esse conhecimento vai nos ajudar a compartilhar o Evangelho com as outras pessoas, amém? Como que eu vou compartilhar com as outras pessoas uma coisa que eu não sei? Então, o conhecimento é importante nas nossas vidas. E agora, as obras? As obras referem-se às ações e ao serviço prestado em nome de Cristo e em obediência aos seus ensinamentos. As obras são importantes porque ela é uma demonstração prática da fé, mostrando o amor de Deus em ação, através de servirmos ao nosso próximo. Tem um versículo lá em Tiago que vai dizer que a fé, sem as obras, ela é vazia. Minha fé não está servindo para nada assim, porque eu não estou ajudando, porque quando a gente vai evangelizar, a gente só vai evangelizar por quê? Porque a gente tem um amor por aquele próximo e deseja que o evangelho de nosso Deus chegue até ele para que ele também seja salvo. Mas você concorda que evangelizar é uma ação, é uma obra que você está fazendo? Então, a fé sem as obras. Na Bíblia fala tanto de visitar a viúva, não é? De busca de ajudar, de amparar o necessitado. Perceba que se nós estivermos caminhando só pela fé, sem fazer essas atitudes das obras, fica meio que está incompleto o nosso cenário. A fé, as obras vão demonstrar aquela fé e aquele amor que nós adquirimos por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo de Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então, 4 coisas nós temos aprendendo hoje, irmão. Preste atenção. A fé, nós já sabemos o que é. A razão, que também nós vimos que a razão sai da própria boca de Deus. Conhecimento e obras. Amém? Amém. Na vida cristã, esses elementos eles estão interconectados, eles se completam, entendeu? Não é que um seja mais importante ou menos importante, eles se completam. A fé é o ponto de partida. A razão ajuda a gente a compreender essa fé. Tanto é que quando nós vamos pregar o Evangelho ou quando escutamos o Evangelho, a pessoa está explicando através da razão. Amém? O conhecimento, ele vai aprofundar a nossa compreensão sobre o que temos aprendido. E as obras são a manifestação prática da fé. Se eu tiver fé, eu acredito que aquilo que Jesus diz. Glória a Deus.
Oi? Se eu tiver fé, eu acredito que aquilo que Jesus ensina, que aquilo que Jesus passa é verdadeiro. E eu vou praticar através das minhas obras. Entendeu? Então, as obras é a demonstração viva da nossa fé. Agora, fé versus razão. A relação entre fé e razão é um tópico complexo. Tem sido debatido por filósofos, teólogos, pensadores ao longo da história. Em termos gerais, a fé e a razão podem ser vistas como duas maneiras diferentes de abordar a compreensão do mundo e, frequentemente, são associados a diferentes domínios de conhecimento e experiência. Alguém vai olhar o mundo só pela fé e alguém vai olhar o mundo só pela razão. E o ideal é que você faça uma mescla desses dois, porque a fé refere-se geralmente a acreditar em algo sem a necessidade de uma evidência objetiva ou uma prova. A fé é muitas vezes associada, claro, à religião, coisas espirituais, nas quais as pessoas confiam em ensinamentos, dogmas ou revelações divinas. A fé pode ser vista como uma questão de confiança e comprometimento pessoal. É isso que nós temos com Jesus Cristo: confiança nele e comprometimento. Amém? Já a razão, por outro lado, refere ao uso da lógica, das evidências, da argumentação e análise crítica para entender o mundo. É a base do pensamento científico e filosófico. A razão busca explicar o mundo com base em princípios racionais e observações objetivas. E aí, com essa explicação, nós tendemos a dizer, não, elas são distintas, são coisas distintas, não tem uma a ver com a outra. Mas vejam só, as relações entre a fé e a razão podem variar dependendo das crenças individuais e das tradições religiosas. Algumas pessoas veem a fé e a razão como compatíveis, argumentando que a fé pode fornecer um significado e propósito para a vida. Presta atenção nisso. A fé, ela nos ajuda a encontrar um significado e um propósito para a nossa vida. Minha vida é voltada para aquilo, para Cristo, para ajudar o próximo, para viver segundo Cristo. Mas a razão pode ajudar a entender o mundo material, entender como as coisas acontecem aqui na Terra. Então termina que elas se complementam. Outras pessoas veem conflitos entre a fé e a razão, argumentando que a fé muitas vezes envolve acreditar em coisas que não podem ser comprovadas, o que pode entrar em conflito com a abordagem da razão baseada em evidências. Ao longo da história, vários filósofos e teólogos desenvolveram diferentes abordagens para reconciliar ou harmonizar fé e razão, enquanto outros defendem que essas duas esferas são, em última análise, distintas e podem coexistir sem necessidade de se sobrepor. Vejam o que ele diz: fé e razão podem coexistir, caminhar lado a lado, uma complementando a outra, as duas partes nos ajudando, sem necessariamente elas terem que se sobrepor. Entendeu? Uma não toma espaço da outra. A relação entre fé e razão é um tópico complexo. E as perspectivas sobre essas relações podem variar, considerando de acordo com a filosofia, religião e crenças individuais. Agora, qual é a fronteira entre a fé e a razão? A Bíblia, ela não vai fornecer uma descrição detalhada sobre essa fronteira, mas ela oferece princípios e orientações que podem ser aplicadas para entender esta relação.
fé e razão. A fé e a razão não são necessariamente opostas, mas elas podem coexistir. A fé é a base espiritual da crença cristã, enquanto a razão pode ser usada para aprofundar o entendimento dessa crença e defender a fé. Vou repetir isso de novo, irmão, para ficar forte para a gente. O que é a fé? A fé é a base espiritual da nossa crença, mas a razão, ela pode ser usada para aprofundar o entendimento dessas crenças e ajudar também para nós defendermos a nossa fé através da razão. A busca da harmonia entre fé e razão é incentivada, desde que a fé cristã e suas verdades centrais sejam mantidas em alta consideração. Agora vamos passar para outro tópico, que é fé ou boas obras? Fé ou boas obras? A relação entre fé e as boas obras é um tema importante na teologia cristã e tem sido debatido ao longo dos séculos. A resposta a esta pergunta pode variar dependendo da perspectiva teológica e denominacional. No entanto, muitos cristãos consideram que a fé e as obras não são mutuamente excludentes. Vejam a frase forte. A fé e as obras não são mutuamente excludentes. O que é que ele está dizendo? Uma não elimina a outra. Uma não tira a importância da outra. E desempenham papéis complementares na vida cristã. E aqui vai alguns exemplos. A importância da fé. Fé, como nós já sabemos, é considerada como o fundamento da vida cristã. A salvação é vista como um dom de Deus que é recebido pela fé em Jesus Cristo. E em Efésios 2, 8 e 9 vai destacar que a salvação é pela graça, mediante a fé e não pelas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Nós temos fé e através dessa fé nós alcançamos a graça de Deus. E não é por obras. A fé é o meio pela qual os cristãos são justificados diante de Deus. Então esse versículo é muito forte. Mas vamos ver e falar sobre as obras. As obras são igualmente enfatizadas na Bíblia. Jesus e os apóstolos ensinaram que a fé genuína se manifesta através das obras. Preste atenção. A fé genuína, ela se manifesta através das obras. Tiago 2, 14 a 17. Argumentam que a fé sem as obras está morta. O livro de Tiago enfatiza que a fé autêntica leva uma vida de ação e amor ao próximo. A fé autêntica vai levar uma vida de boas obras. Como é que elas se complementam? Muitos teólogos e líderes cristãos enfatizam a complementariedade da fé e das obras. A fé como ponto de partida e as obras como a demonstração prática dessa fé. As obras não são um meio de salvação, mas uma resposta natural à fé e o amor de Deus. Presta atenção. A fé é o ponto de partida e as obras são a demonstração prática dessa fé. As obras, é isso que eu estava procurando, não são um meio de salvação, mas uma resposta natural
se você tem fé, naturalmente você vai terminar fazendo as boas obras que nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus preparou para fazermos desde o início. Amém? Amém. A motivação do coração. Olha, o coração e a motivação por trás das obras, elas são fundamentais. As obras realizadas por obrigação, por orgulho, por vaidade, para querer aparecer, elas podem ser vazias, mas as obras que fluem do amor e da gratidão a Deus são valorizadas na fé cristã. Amém? Amém. Resumo: a maioria das tradições cristãs ensina que a fé é o alicerce da salvação. Concordamos com isso. Mas as obras, elas são a manifestação prática dessa fé. Ambos têm importância na vida cristã. E a fé autêntica, naturalmente, vai levar às boas obras. Imaginem um cristão indiferente. Imaginem um cristão que até noutra passagem bíblica vai estar falando: te alegrais com os que se alegram, chorai com os que Choro. com os que choram. Então, não é concebível, está fora das expectativas, você dizer que está cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, e você caminhar indiferente ao sofrimento do próximo. Amém? Até que, quando nós associamos e refletimos assim, a fé é alcançada, a fé produz a graça de Deus que nos traz a salvação. Tudo bem até aí, né? Mas Jesus, ele conversando, ele vai dizer lá, as escrituras sagradas não falam que Jesus, presta atenção a essa passagem, está nos evangelhos, eu não lembro exatamente se é Mateus 25, diz assim: Jesus, quando ele voltar com os santos anjos, ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas, ele vai dizer: entrem para o paraíso, para o que estava preparado para vocês desde o início. E aos bodes, ele vai dizer: vai para a condenação eterna. Então, essa é uma passagem puramente de salvação. De salvação. Jesus está mostrando quem vai ser salvo e quem não vai. Agora, presta atenção qual o parâmetro que ele usa. As ovelhas, ele diz assim, porque quando tu ajudaste o órfão, quando tu ajudaste aquela viúva, quando tu ajudaste aquele que estava em necessidade, na verdade era por mim que tu estavas fazendo. Então percebam que nessa passagem, o que leva as pessoas para o lado das ovelhas são as boas obras que elas fizeram. Entendeu? Agora, não adianta você querer fazer boas obras para satisfazer o seu ego e ignorar nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é pela fé, a confiança produz a fé, e aí chegamos à graça, e essa graça nos produz, nos dá como resposta a salvação. Então, se eu quero fazer boas obras, mas eu ignoro Jesus como Filho de Deus, eu não reconheço Jesus como Filho de Deus, e eu quero andar ignorando, eu estou querendo salvar a mim mesmo. Então eu posso gastar meu dinheiro à vontade, fazer muito boas obras, ser reconhecido pelos homens aqui na terra,
mas eu ainda carrego um problema. Eu estou em conflito com o meu Criador. Eu não estou reconhecendo o Filho de Deus. Então, na verdade, até nós vemos pessoas que que tiveram muita prosperidade financeira e aí tem dinheiro de sobra e está fazendo obras sociais, em ONGs e todas essas coisas. Mas só que essas obras, sendo que a pessoa está caminhando sem ter aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, essas obras, elas são sim para homens vivos. Elas têm o reconhecimento dos homens, mas elas não produzem fruto para a vida eterna, porque estão ignorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui, irmãos, para nós caminharmos já, prestem atenção, não percam o foco, porque isso aqui é outro ensinamento para fechar com chave de ouro o nosso estudo. Outro ensinamento para fechar com chave de ouro o nosso estudo. Vejam, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Isso é tão importante que vale muito a pena, sim, ter na sala da sua casa, no seu quarto, um quadro, para que todo dia seja lido isso aqui, para que nós possamos estar alertas e atentos para aplicar na nossa vida. Diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Vejam o que é que Deus está pedindo para a minha e a sua vida, para nós sermos compassivos, para nós termos amor fraternal e sermos misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E ele continua: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Veja, uma frase tão curta, que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Veja, você está saindo do seu lar para enfrentar mais um dia e vem aquele pensamento na sua mente: Papai do céu me pediu para afastar-me do mal e fazer o bem. Você sai com outra mente. Você sai com outra mente. Se você vê possibilidades de levar vantagem em uma pessoa, se você vê levar vantagem porque uma pessoa é inocente, se você vê possibilidade de levar vantagem financeira porque uma pessoa está em necessidade, se você vê um cenário onde você vai condenar, destruir a credibilidade ou a imagem de um irmão, e você lembra desse versículo: afaste-se do mal. Transforma sua mente, irmão. E ele diz: e faça o bem. Aí você percebe um colega de trabalho, um vizinho, um irmão em situação difícil, seja espiritual, seja de saúde, seja financeira, seja de relacionamento, e você se predispõe para ajudar. Veja, em apenas 2 frasezinhas curtas da Bíblia, como pode impactar e mudar as nossas vidas. Amém?
afaste-se do mal e faça o... Aí, Papai do Céu, como ele vai tão profundo, ele diz assim, ó: busque a paz com perseverança. Ele diz para buscar a paz, e se não dá certo, deixa para lá, ou ele pede para continuar insistindo? Perseverança. Então, ó, veja como fica a frase: afaste-se do mal e faça o... busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Glória a Deus. E o versículo 15, meus irmãos, ele vai trazer mais uma vez, pela concordância, pela beleza das Escrituras Sagradas, falando que Papai do Céu, ele quer sim que nós caminhemos usando a fé e a razão. Vejam esse versículo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Ponto. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir o quê? O que tem escrito aí? Ele está pedindo: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então aqui ele não disse: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a fé da esperança que está em vocês. Ele usa a palavra razão. Amém? E nós vimos em outras passagens que a razão vai servir para que nós possamos entender, compreender mais os evangelhos, os ensinamentos bíblicos e explicar para as pessoas a razão da nossa fé, em que nossa fé está baseada. Amém? Então, são palavras fortes na nossa vida cristã, que vai fazer toda a diferença, vai ajudar na nossa maturidade cristã, vai ajudar-nos a orientar também outros irmãos, outras pessoas. Fé, razão, fé, boas obras, conhecimento, qual a importância do conhecimento em relação à fé também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu queria terminar este estudo te chamando para louvarmos juntos, para você perceber e valorizar aquele que Jesus deixou morando entre mim e você, e que nos faz diferente, que nos alerta do pecado e que nos ajuda nas nossas orações. É o nosso grande amigo aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você era alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos.
inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em Glória a você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Deus eterno Deus, glorioso Pai, como nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, quando nós sabemos que nessa hora tem tantas pessoas em dificuldades, pessoas em UTIs de hospitais acamadas, pessoas em presídios, pessoas em desarmonia familiar, pessoas com dificuldade, todo tipo de dificuldade, Pai, mas nesse momento Tu tem nos protegido, Tu nos desse fome e sede para Te buscar, para estar aqui na Tua presença, renovando nossa mente, nossa esperança, fortalecendo a nossa caminhada cristã, Pai. Agora nos ajuda, Pai, nos ajuda com esse Espírito Santo tão maravilhoso que Tu deixaste dentro de nós, para que nós possamos não apenas ser ouvintes ou leitores da Tua palavra, mas sim praticantes, Pai, sabendo que a fé, pela Tua graça, vai nos levar à salvação, mas que nós devemos demonstrar essa fé genuína através das boas obras, Pai. Nos ajuda a nos esforçarmos para buscar conhecimento e para não perdermos a oportunidade de evangelizar, de explicar e de mostrar para as pessoas como bom, tão maravilhoso ter esta descoberta e esse encontro com o Teu Filho Jesus Cristo. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.